Todos bem-vindos nessa casa, que eu sempre digo que é de oração, de meditação, de estudo. Nessa noite que o frio chegando, devagarzinho, inverno, que todos possam se sentir acolhidos, que todos possam sair daqui com uma mensagem boa para o nosso dia a dia. Hoje a Iris vamos falar sobre a parábola do filho pródigo, então que todos possamos através dessa palestra, possamos nos melhorar no sentido do nosso dia a dia. Então, convido a todos para a gente fazer uma prece. Gratidão, Deus Pai, Criador do Universo, pela nossa saúde, pela nossa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Que a Tua luz, que a Tua paz possa nos envolver, nos fortalecer em nossa caminhada. Que as luzes, que as tuas energias possam envolver todo o universo, todo o local onde houver sofrimento, onde houver a tristeza, que possa chegar essa tua energia, essa tua luz, que a espiritualidade inspire, auxilie nossa irmã e que possamos todos sair daqui fortalecidos na tua paz, no teu amor, na tua luz. Que assim seja. Que assim seja. Mais uma vez, boa noite, cumprimentei a todos, mas como o João Lauro disse, essa noite fria, nós estamos aqui para aquecer o nosso coração, né, fortalecer o nosso espírito, então sempre é muito, muito bom estar aqui e poder compartilhar com vocês um estudo, essas palavras de Jesus e como todas as narrativas de Jesus, essa aqui também tem um sentido muito profundo, não querendo nos dar as máximas prontas já, mas fazendo um convite para nós, para reflexão, para a gente refletir sobre esse ensinamento de Jesus. Então, nessa perfeita pedagogia de Jesus, ele nos convida a buscar compreender a verdade espiritual pelo nosso próprio esforço, o nosso próprio raciocínio. E essa parábola, ela tem muitos significados. Eu acredito aqui que todos já ouviram, já leram essa parábola do filho pródigo, que ela é muito assim, eu acho que é uma das mais lembradas parábolas que Jesus contou. E ela está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículos 11 a 32. É uma história mais longa. E disse Jesus então: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai então repartiu entre eles todos os seus haveres. E em poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo que ele tinha ganhado e partiu para uma terra distante. E ali ele desperdiçou toda a sua herança. Ele viveu na devassidão. E havendo ele gastado tudo, ele se viu perdido. E logo em seguida deu uma grande fome naquela terra, se abateu por aquele lugar, uma grande fome, e ele começou a padecer necessidades, muitas necessidades, porque ele não tinha mais nada, nem como se sustentar. Então ele resolveu procurar um trabalho e se achegou a um dos cidadãos do local, daquela terra, e o único serviço que tinha era cuidar dos porcos. Então ele foi cuidar dos porcos. E a ração dos porcos era tão farta que ele desejava comer.
mas ele não podia comer daquela ração. Então ele passou muita fome. Então, essa parábola de Jesus, interpretada à luz da doutrina espírita, ela nos traz 5 ensinamentos. O primeiro, que Deus é um Pai de amor, infinitamente bom e justo, e que Ele não castiga. Temos que entender isso. Deus não castiga. Ele é a expressão máxima da tolerância e da brandura. Segundo, que a nossa redenção acontece pelo amor ou pela dor. Nós vamos aprender. Pena que a gente nunca aprende pelo amor. É muito difícil. Nós preferimos a dor para aprender. A terceira, que a lei de ação e reação, em determinado tempo, ela faz despertar as nossas consciências adormecidas. Tudo aquilo que aqui fizermos, aqui em palavras simples, aqui pagaremos. Lei de ação e reação, de causa e efeito. Quarto, que o nosso livre-arbítrio não pode ser absoluto a ponto de querer alterar os desígnios de Deus. Deus é tão bom, tão misericordioso, que nos dá o livre-arbítrio. Podemos fazer tudo, mas só que nós não podemos, nesse poder fazer tudo, querer alterar o que Deus colocou para nós, os desígnios dele, o que ele coloca para a gente evoluir, crescer, aprender. E, finalmente, a nossa evolução individual é uma lei natural e irrevogável. Então, a nossa evolução, nós mais cedo ou mais tarde, nós vamos aprender. E isso é uma lei da vida. Não tem mudanças. Então, se nós não aprendemos agora, mais adiante, outra encarnação, nós já na antiga encarnação, nós fomos bem piores, agora estamos um pouquinho melhor. E assim acontece. E isso é da lei natural e não mudamos isso. E como toda parábola de Jesus, esta também nos traz um convite ao auto-olhar, do sentir a partir de nós mesmos, ao nos identificarmos com os personagens dessa narrativa. Então, o pai da parábola, ele representa Deus, que é o nosso Pai maior. E a história nos coloca 2 atitudes muito distintas, que nós podemos erroneamente assumir em nossa relação com Deus, na intimidade do nosso ser, ao longo da nossa evolução, que é com qual dos filhos nós nos identificamos. Nós somos o filho mais novo, o filho pródigo ou o filho mais velho? Aquele que foge além de Deus, por se perder nas aventuras passageiras em busca de prazeres também passageiros. Esse é o filho mais novo. Ou o filho mais velho, o que aceita a Deus em aparência, mas efetivamente quer apenas para si as dádivas eternas, considerando que os outros irmãos são inferiores a ele e eles não são merecedores do amor e da misericórdia divina. Então, o filho mais moço, ele tinha uma personalidade ativa, mais determinada,
enquanto seu irmão revela-se acomodado. E ele, sentindo a necessidade de vivenciar outras experiências, bem longe do lar, ele resolve pedir ao pai, solicita a ele a parte da herança que lhe cabia. E o pai não só lhe atende o pedido, como demonstra compreender ser aquilo um acontecimento natural. Ele queria a parte dele, então vai meu filho, vai viver o que tu acha que tem que viver. E ele divide a herança igualmente entre os dois filhos, não impondo obstáculo ao sentimento, à vontade, ao livre-arbítrio dos seus filhos. E o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante. Isto é, ele manteve-se distante da proteção paterna, conduzindo a sua existência na forma que lhe satisfazia, segundo os critérios materialistas. Mas o desregramento da conduta produziu-lhe um grande sofrimento. Ele aprendeu pela dor. Lei de ação e reação. Gastou tudo. Ficou na miséria. Empobrecido e arruinado, espiritual e materialmente, ele reconhece-se que ele é o único culpado responsável por aquela situação em que ele se vê. Só ele foi o responsável. E nós, muitas vezes, nós sentimos um vazio interior, vazio esse que é decorrente do nosso afastamento de Deus. E muitas vezes esse afastamento de Deus, ele vai nos causando muita dor e é a origem primária das doenças da alma. E depois que a nossa alma está doente, logo em seguida o nosso corpo adoece. Isso também é uma lei natural. Porque quando tu não está com a mente boa, com o teu espírito em paz, tranquilo, ele vai projetar em alguma parte do nosso corpo físico. Então, muitos de nós, como filho pródigo, tentamos preencher esse vazio através dos prazeres que temporariamente nos distraem. Como, por exemplo, o álcool, as drogas, sexo desregrado, jogatinas, a própria internet, aqueles que são viciados na internet. São os exemplos de anestésicos da dor. São fugas que são socialmente aceitas para a angústia e a ansiedade que a gente vive. Mas elas não são curas eficazes. A cura real só acontece quando nós começamos a trabalhar essa cura em nós mesmos. E é só nós, ninguém faz isso por nós. Então, quem se perde de si mesmo entra num universo muito perigoso e vai se distanciando da própria capacidade de resolução dos conflitos e dos seus problemas. Assim, esvazia-se em vez de se preencher. Porque isso tudo ali é uma coisa irrisória e passageira. É um prazer momentâneo que logo dissipa. Então, a dor, a doença, o vazio íntimo são convites da vida para se conectar com o lugar sagrado de Deus dentro de nós, na nossa intimidade. Então, o filho pródigo,
arrependendo-se desses erros cometidos, ele toma aquela decisão de voltar à casa do Pai. A disposição para se reajustar perante a lei divina. E é o primeiro sinal de transformação geral que, na maioria das vezes, atinge os que se perderam ao longo dessa caminhada evolutiva. Então, a herança que ele desperdiçou representa o desprezo pelos valores espirituais, que é o juízo reto, a candura dos sentimentos, a sensibilidade da consciência, o discernimento justo do bem e do mal. E aqui cabe uma pergunta: quantas vezes nós desperdiçamos o nosso tempo, a nossa saúde, a nossa vida com coisas banais? A grande fome que se abateu sobre aquela terra indica para nós o cansaço, a insatisfação, o fastio que os prazeres materiais, cedo ou tarde, produzem no ser. Chega então o momento em que a pessoa se revela faminta de bens espirituais. Arde o desejo da gente ser bom, da gente se melhorar. E muitas vezes o espírito se mostra não forte, não preparado para essas mudanças extremas. Então é necessário passar por um período de reajustes que conceda aquelas condições para a nossa verdadeira transformação moral. Então nós precisamos ter muito boa vontade e fazer um esforço muito grande para a gente conseguir se melhorar. E o filho pródigo, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm fartura de pão e eu aqui passando fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando, foi-se à busca do seu pai. E quando ele estava no caminho, quase chegando, seu pai o avistou. E foi correndo ao seu encontro. E o abraçou e o beijou. E ele realmente disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. E o que o pai fez? O pai o abraçou e chamou os servos e disse: trazei depressa a melhor roupa e vestiu-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos seus pés. E trazei um bezerro cevado e matai-o, e comamos, e nos alegremos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a festejar. Então, o conhecimento espírita, meus irmãos, nos faz ver neste texto do Evangelho um momento preciso em que o espírito, cansado de sofrer, ele busca esse amor celestial, reconhecendo a excelsitude de Deus e que nós não podemos viver distante dele. E representa aqui, nessa palavra, cair em si. E Emmanuel, no livro Fonte Viva, no capítulo 13, ele nos fala sobre isso. Ele diz assim: quando o filho pródigo resolveu tornar aos braços paternos, resolveu intimamente levantar-se, sair da cova escura da ociosidade para o campo da ação regeneradora, erguer-se do chão frio da inércia
para o calor do movimento reconstrutivo. Elevar-se do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante. Fugir à treva e penetrar na luz. Ausentar-se da posição negativa e absorver-se na reestruturação dos próprios ideais. Levantou-se e partiu no rumo do lar paterno. Então, cair em si é um instante de grande valor, pois ele indica que a criatura humana toma consciência do efetivo estado de evolução espiritual em que ele se encontra. E o filho mais velho, que estava no campo, quando chegou perto de casa, ouviu a música e os festejos e as danças, e chamou um dos servos e perguntou o que se tratava aquilo, né? Então, o empregado disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas o irmão mais velho ficou indignado e não aceitou aquilo ali, e não queria nem entrar. E o pai, o vendo, foi ter com ele. E ele então questiona o pai: meu pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito sequer para mim confraternizar com os meus amigos. E vindo, porém, agora esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, tu mataste um bezerro cevado. Então o pai lhe disse: meu filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Ele tinha se perdido e foi achado. Nós precisamos comemorar. Então aqui, o filho mais velho nos ilustra o exemplo do egoísmo. Ele demonstra tanta rebeldia quanto o caçula, só que de uma maneira diferente. Ele decide permanecer com o pai, mas ele faz só por conveniência. Ele não ele não faz isso seguir o pai de coração puro. Então assim ele rebaixa o próprio pai à sua condição. E ele estabelece uma barganha. Se eu faço isso, o pai tem que me retribuir. Tem que fazer o mesmo ou melhor para mim. Quantos de nós acreditamos que por seguir determinadas práticas, regras, ações exteriores, nós estamos agradando a Deus? Que nós nos tornamos merecedores do seu amor, quando na realidade nós deveríamos sim compreender que o amor divino é incondicional. Então o egoísta, ele se isola de tudo e de todos pela influência dos seus próprios pensamentos. Por quê? Porque ele é orgulhoso. E ele separa-se dos outros porque ele se julga a pessoa perfeita. Então ele gaba-se intimamente por não alimentar vícios, para estar sempre fazendo tudo que é certinho. Mas se formos analisarmos, a gente não acha uma virtude boa. Então, ele se acha iluminado, mas na realidade ele não passa de um cego. Então é muito importante que a gente compreenda que a lei de justiça não se aplica sem a misericórdia de Deus, porque nós somos amados pelo simples fato de existir.
existirmos. Deus é amor incondicional. E Ele nos ama na condição absoluta em que nos encontramos. Ele não separa. O espírito que se encontra no momento, na prática do mal, ele é tão amado quanto aquele que pratica o bem. O amor divino independe da nossa contrapartida. Nós temos que sentir em nossa alma o tamanho amor de Deus que nos nutre e nos guia para o caminho da nossa redenção. Então, acreditarmos que a nossa crença, a nossa religião, as práticas que fizemos nos aproximam de Deus mais do que a outras pessoas que não o fazem, trata-se de um engano muito grande. É o orgulho e a vaidade nos cegando. Porque Deus quer o bem de todos nós, indiferente do que somos ou do que fazemos. Então, quando recebemos de Deus a oportunidade do conhecimento, nós devemos fazer dele um instrumento de amor e não um instrumento que alimenta o nosso orgulho e a nossa vaidade. O conhecimento espiritual é um convite a frutificar e nutrir os irmãos, e não com pregações, mas com exemplos de amor e com a caridade moral. Então, meus irmãos, nós temos que pensar o que temos feito do conhecimento espiritual recebido. Nós optamos pelo trabalho ou pela inércia? Pela estagnação na vaidade ou uma reforma íntima real? Cristalização ou um movimento rumo ao Pai? Esse é o convite da parábola. E não podemos esquecer, isso é muito importante, sempre que nos sentirmos incomodados, deprimidos, inquietos, infelizes, irritados com o sucesso alheio, nós entramos nos perigosos caminhos da inveja. Então a inveja começa a fazer parte da nossa vida e vai nos levar para aquele caminho de dor e de sofrimento. Então é preciso mudar, reconhecendo que a felicidade tem muito a ver com a capacidade de nós ficarmos felizes com a felicidade do outro. E assim, júbilos celestes marcarão o nosso encontro com Deus, com o Senhor nosso Pai, que na intimidade das nossas almas Ele nos procura a todo instante. Ele nos fala, Ele nos chama, Ele nos guia e Ele está sempre esperando por nós. Nós nunca estamos sozinhos. E Ele está nos esperando para que a gente se arrependa e volte para a casa do Pai. Que volte para os seus braços. E Emmanuel, no livro Justiça Divina, tem um recadinho para nós. O bom combate. Voltando à pátria espiritual depois da morte, estamos frequentemente na condição daquele filho pródigo da parábola, de retorno à casa paterna para a bênção do amor. Emoção do reencontro, alegria redescoberta. Entretanto, em plena festa de luz, quase sempre desempenhamos o papel do conviva de cérebro deslumbrado, trazendo
espinhos no coração. Por fora é o carinho que nos reúne. Por dentro é o remorso que nos fustiga. Vanguarda que fulgura, retaguarda que obscurece. Êxtase e dor, esperança e arrependimento. Reconhecidos as mãos luminosas que nos afagam, muitos de nós sentimos vergonha das mãos sombrias que oferecemos. E porque a lei nos infunde respeito à justiça, aspiramos a debitar a nós próprios o necessário burilamento e a suspirada felicidade. Rogamos dessa forma, então, a reencarnação, à guisa de reconhecimento, buscando a tarefa que interrompemos e a afeição que traímos, o dever esquecido e o compromisso menosprezado, e estamos famintos de reajuste. Então, agradece assim o lugar de prova em que te situas. Corpo doente, companheiro difícil, parente complexo, chefe amargo e dificuldade constante são oportunidades que nos renovam. Todo título exterior é instrumentação de serviço. A existência terrestre é um bom combate. Defeito e imperfeição, débito e culpa são inimigos que nos defrontam. Aperfeiçoamento individual é a única vitória que não se altera. E em toda parte, o verdadeiro campo de luta somos nós mesmos. Então, meus irmãos, meus queridos amigos, é essa a nossa batalha. Lutarmos conosco mesmo, para a gente extinguir da nossa vida, do nosso espírito, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, todas essas coisas que só nos trazem sofrimento e dor. Então, essa é a reflexão da parábola do filho pródigo. E todos, lendo, relendo, vão ter talvez uma outra interpretação. Mas daí fica a critério de cada um. Agradeço, meus irmãos, mais uma vez a oportunidade. Desejo muita paz a todos. Vamos fazer então agora o nosso momento de oração, para a gente encerrar. Fechemos nossos olhos. Fiquemos bem confortáveis. E mentalizemos o Mestre Jesus, de braços abertos, nos envolvendo no seu amor, no seu abraço. Querido Mestre, te agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, reunidos em teu nome, para nosso melhoramento, para a paz do nosso espírito, para o refazimento de nossas energias. Muito obrigado, querido Mestre. E que neste momento a espiritualidade amiga derrame sobre todos nós energias positivas, renovadoras, que nos façam ter coragem de enfrentar a todos os nossos problemas, todas aquelas adversidades que nos incomodam, que nos trazem tristeza. Ajude-nos, Jesus, a enfrentar a tudo isso. Traga paz aos nossos corações, luz no nosso caminho.
Que possamos agora retornar aos nossos lares, levando os teus ensinamentos, juntamente com essa paz que estamos sentindo agora. Que os nossos queridos em nossos lares possam também estar recebendo todas essas bênçãos de luz, renovadoras, e que tenham muita paz em seus corações. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Divino Pai, pela tua misericórdia e a espiritualidade amiga que sempre nos acompanha. Muito obrigada. E fiquem conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja.